Você sabe que precisa seguir em frente, mas algo ainda te prende. Talvez seja o medo, talvez seja o apego, talvez seja só o hábito de sofrer. A verdade é que desligar-se emocionalmente de alguém não é fácil, mas é possível. E se você assistir esse vídeo até o final, vai entender exatamente o que está te amarrando e como cortar esse fio. Esse vídeo é o caminho. Essas 7 lições foram feitas para te acordar. E se você aplicar cada uma delas, não vai sair o mesmo. Então respira fundo. Porque o que começa agora não é apenas um vídeo, é o fim de um ciclo e o início da sua volta para si. Vamos começar. Todo o processo de desligamento emocional começa com uma escolha interna. Mas, antes mesmo de dar o primeiro passo, muita gente já tropeça. E o maior erro de quem quer seguir em frente é querer seguir em frente olhando para trás. Você diz a si mesmo que quer se libertar, que precisa esquecer, que vai mudar, mas continua espiando redes sociais, alimentando esperanças, revisitando mensagens antigas, recontando os momentos bons com um brilho nostálgico nos olhos. Você finge que está andando, mas está parado, emocionalmente ancorado em alguém que já foi, que não está mais, ou que simplesmente não corresponde da mesma forma. O estoicismo ensina: não há como avançar se sua mente permanece presa ao passado. Não é a ausência da pessoa que dói, é o significado que você continua dando a essa ausência. É a história que você insiste em reescrever mentalmente, esperando um desfecho diferente. O erro, portanto, está em querer superar algo sem antes aceitar, de forma radicalmente honesta, que aquilo acabou ou que nunca foi de fato o que você esperava. O estoicismo não te pede frieza, mas lucidez. Ele não manda você sufocar o sentimento, mas convida a colocar luz sobre ele, despido das idealizações. O que houve, houve. O que foi dito, foi dito. E o que não depende mais de você não deve continuar comandando sua paz. Sofrer não é prova de amor, é sinal de resistência à realidade. Quando você tenta seguir em frente, mas ainda espera secretamente que a pessoa volte, mude, perceba o seu valor, você não está se curando, está apenas adiando a ferida. Seguir em frente exige coragem. E a primeira forma de coragem é parar de mentir para si mesmo. Dizer: eu aceito o fim, mesmo que doa. Dizer: eu mereço uma vida que não esteja constantemente à espera de alguém. O caminho para o desligamento emocional começa aí no momento em que você decide parar de se alimentar da ausência, em que você escolhe dar um basta consciente no ciclo de esperas e suposições. Quando você entende que nada cresce em solo ocupado por fantasmas. Quando você tenta seguir em frente com o coração ainda voltado para trás, tudo ao seu redor parece andar em círculos. As coisas perdem o sabor, a vida parece suspensa, como se você estivesse esperando por uma cena final que nunca chega. É nesse ponto que muitas pessoas se enganam. Acreditam que o tempo vai resolver por si só. Mas o tempo não faz milagres se você continua alimentando, mesmo que em silêncio, a expectativa de que tudo volte a ser como era antes. É preciso tomar uma decisão firme de não voltar, de não negociar com lembranças, de não se sabotar com pequenos e se. Seguir em frente não é sobre fingir indiferença, nem sobre se tornar imune à dor. É sobre entender que insistir em algo que não te corresponde mais é uma forma de abandono, de si mesmo. E esse é o maior erro. Acreditar que insistir é prova de amor, quando na verdade é só medo de recomeçar. O primeiro passo para se libertar de alguém é parar de idealizar a história que vocês viveram. Quando você encara os fatos com honestidade, sem floreios, começa a enxergar que o que te prende não é o outro, mas a versão que você criou dele. E no fundo, é essa versão que precisa ser deixada para trás. Para dar o primeiro passo rumo à superação, é preciso responder uma pergunta que muitos evitam, mas que pode mudar tudo. Isso é amor ou dependência? E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Depois de reconhecer que insistir em algo que já não existe é um auto-engano, vem o segundo passo, talvez o mais delicado de todo o processo, entender o que de fato você sente. Isso é amor ou dependência? Essa pergunta pode doer mais do que a ausência da pessoa. Isso porque a dependência se disfarça bem.
Ela fala como o amor, age como o amor, mas se revela quando o outro não está mais. O amor verdadeiro é livre, enquanto a dependência é uma prisão construída com expectativas, medo de solidão e carência emocional. E muitas vezes, quando dizemos, eu não consigo viver sem essa pessoa, o que estamos realmente dizendo é, eu não sei mais quem sou sem ela. A dependência emocional cria uma ilusão de necessidade. Você não sente falta apenas da pessoa, mas da validação que ela te dava, da rotina que construíram, do papel que você exercia naquela relação. Quando tudo isso some, é como se uma parte da sua identidade ficasse suspensa no ar. Mas repare, isso fala mais sobre você do que sobre o outro. É sobre o espaço que você deu, a centralidade que aquela relação ocupava na sua vida. E talvez o que precise ser curado não seja a saudade, mas o vazio que sempre existiu e que você vinha preenchendo com a presença de alguém. Amor é quando existe admiração, troca e liberdade, mesmo quando separados. Dependência é quando você se sente diminuído sem o outro, quando há angústia constante, quando o outro vira seu centro de equilíbrio. O amor é leve, mesmo nas dificuldades. A dependência é tensa, imprevisível, ansiosa. Saber a diferença entre os dois é essencial para o desligamento emocional, porque se for amor, ele sobrevive à distância, amadurece no silêncio e aceita o fim com respeito. Mas se for dependência, vai tentar se agarrar a qualquer migalha por medo de desabar. E essa é a virada. Perceber que talvez você não tenha perdido alguém, mas se libertado de uma dinâmica que te fazia esquecer de si. Quando isso começa a fazer sentido, você finalmente percebe que existe algo mais importante do que manter alguém ao seu lado. Manter-se inteiro. E então a pergunta muda. Deixa de ser, por que isso acabou? E passa a ser, o que eu estou ganhando ao deixar isso ir? É sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Quando você finalmente começa a enxergar a diferença entre amor e dependência, algo dentro de você muda. Pela primeira vez, talvez em muito tempo, surge uma fresta de lucidez. E com ela, uma pergunta que poucos se fazem nesse momento de dor. O que eu estou ganhando com esse afastamento? É natural que, ao fim de uma relação, a mente tente se fixar apenas no que foi perdido. Os planos desfeitos, os momentos bons, a presença, o carinho, a rotina. Mas existe um outro lado, muitas vezes esquecido, que merece ser olhado com a mesma atenção. O que está sendo devolvido a você? Porque sim, a perda de alguém também é, muitas vezes, o resgate de si. Você pode estar ganhando paz, mesmo sem perceber. Pode estar ganhando de volta o controle da sua rotina, da sua energia, dos seus planos. Pode estar saindo de um ciclo de desgaste emocional, de cobranças, inseguranças, de um lugar em que sua voz já não era ouvida com clareza. A saudade pode existir, claro, mas ela não deve apagar o fato de que você estava se perdendo. E agora, finalmente, há espaço para se reencontrar. A dor te faz acreditar que tudo o que se foi era bom, mas se fosse realmente, você não estaria se sentindo tão esgotado agora. É preciso coragem para reconhecer que muitas vezes o que sentimos falta não é da relação em si, mas da ideia do que gostaríamos que ela tivesse sido. E ao deixar isso ir, você não está apenas encerrando um ciclo, está se libertando de uma promessa não cumprida, de uma versão sua que vivia em função do outro. A libertação emocional não é feita só de perdas. Ela traz ganhos que aos poucos vão se revelando. Mais silêncio, mais clareza, mais leveza. A capacidade de tomar decisões sem medo de desagradar. A possibilidade de reconstruir seus dias de acordo com suas necessidades, seus valores, seus sonhos. Tudo isso é valioso demais para ser ignorado. Você pode ainda não conseguir ver com nitidez, mas já existem pequenos sinais de que você está se recuperando. A sua energia, antes canalizada para agradar, interpretar silêncios e lidar com incertezas, agora começa a voltar para você. Isso não é pouca coisa. Aos poucos, você retoma decisões que deixou de lado, passa a ouvir seus próprios desejos com mais atenção e começa a sentir um certo alívio por não precisar mais sustentar uma relação
que exigia mais do que devolvia. Mesmo que ainda haja dor, existe algo novo e sutil surgindo: espaço. E é nesse espaço que a cura começa a se organizar. Muitas vezes, você só consegue enxergar o que está ganhando depois de abrir mão do que te mantinha preso. E esse ganho não precisa ser grandioso ou imediatista. Ele pode aparecer nas pequenas coisas, em uma noite de sono mais tranquila, em um dia sem ansiedade, em uma conversa leve com alguém que não espera nada de você. Ele se manifesta quando você percebe que sua vida não precisa mais girar ao redor de incertezas, promessas quebradas e esperas cansativas. E embora a mente insista em buscar o conforto do conhecido, seu corpo, sua alma, já começam a agradecer por essa nova leveza. Quando você muda a pergunta de "por que perdi" para "o que estou ganhando agora", a perspectiva inteira se transforma. Você para de se enxergar como vítima do abandono e passa a se perceber como alguém que está finalmente voltando para si. E esse retorno é o maior presente, porque não há nada mais poderoso do que perceber que você não precisa mais implorar por o que já deveria ser natural: respeito, presença, reciprocidade. No fundo, desligar-se emocionalmente de alguém não é sobre deixar de sentir, é sobre deixar de se anular. E isso por si só já é um ganho imenso. Mas é justamente quando começamos a nos fortalecer que um velho fantasma pode aparecer: a recaída. No próximo capítulo, vamos falar sobre essa armadilha emocional que tantas vezes nos faz dar passos para trás, mesmo quando já estávamos avançando. É justamente quando a poeira começa a baixar que essa armadilha aparece. Às vezes ela se apresenta como uma vontade impulsiva de mandar mensagem, ouvir a voz da pessoa ou só ver como ela está. Em outros momentos, ela ganha forma mais intensa: um reencontro físico, um abraço conhecido, um retorno ao contato íntimo. E é aqui que mora o maior engano. O corpo esquece que está tentando esquecer. A recaída física costuma ser ainda mais traiçoeira. O reencontro reacende não só lembranças, mas sensações, vínculos corporais, intimidade. Parece reconfortante por um instante, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas logo depois vem a ressaca emocional. O vazio fica maior, a confusão se instala, a autoestima se despedaça. E o que antes já era difícil de superar, agora parece quase impossível. É como arrancar uma casca de ferida que já estava se formando. Ela volta a sangrar com mais força. E pior, você sente que jogou fora todo o progresso que vinha construindo com tanto esforço. O que poucos dizem é que muitas vezes a recaída não traz a pessoa de volta, só reacende a dor. Porque, na maioria dos casos, a situação que te feriu não mudou. Os motivos do afastamento continuam ali, intactos, esperando só um momento de carência para te puxar de volta para o mesmo ciclo. Recaídas repetidas desgastam mais do que o fim. E por isso, em vez de te reconectar, elas só te colocam mais longe de si. É por isso que, ao sentir saudade, o mais sábio não é agir, mas esperar. Não se trata de sufocar sentimentos, mas de não deixá-los decidir por você. Muitas recaídas acontecem porque confundimos saudade com vontade de voltar, mas são coisas diferentes. Ter saudade é humano, é sentir falta daquilo que um dia fez sentido. Mas voltar por saudade é o mesmo que se enfiar de novo na mesma estrada esburacada só porque um dia teve uma boa paisagem. O que você precisa se perguntar não é "sinto falta?", mas voltar mudaria alguma coisa essencial? E na maioria das vezes, a resposta é não. O que te feriu continua lá, do mesmo jeito, só esperando você esquecer o quanto doeu. Uma emoção intensa não é, por si só, um sinal de que você deva retornar. Às vezes, é só o corpo pedindo alívio rápido para um desconforto que está sendo curado aos poucos. Ceder pode parecer mais fácil, mas o preço de começar do zero é alto. E no fundo você sabe disso. É fundamental reconhecer a recaída como um teste de firmeza e não como um fracasso. O progresso verdadeiro não significa nunca vacilar, mas ser capaz de perceber quando a mente começa a maquiar o passado e o corpo começa a buscar atalhos. E ainda assim, mesmo com vontade de voltar,
escolher permanecer onde a sua dignidade está intacta. Porque reviver o que já machucou uma vez não cura, apenas aprofunda a ferida. Após resistir à recaída, física ou emocional, o próximo desafio costuma ser mais silencioso, mas igualmente perigoso: reviver mentalmente o que já acabou. Mesmo quando você não fala com a pessoa, mesmo quando evita o contato, existe um lugar onde a relação ainda acontece, dentro da sua cabeça, e ali ela pode se repetir infinitas vezes. A mente, quando desgovernada, tem o poder de transformar lembranças em armadilhas. Você se pega revendo cenas, reencenando conversas, reescrevendo desfechos que não aconteceram. Piora ainda mais quando você começa a idealizar os momentos bons e ignorar todos os alertas vermelhos que existiam. É nesse ciclo que muita gente se aprisiona, tentando entender o que deu errado, o que poderia ter feito diferente, ou imaginando como seria se ainda estivessem juntos. Mas esse hábito, por mais comum que seja, não traz respostas, traz estagnação. Reviver mentalmente o passado é como assistir ao mesmo filme todos os dias, esperando um final diferente. E não é só perda de tempo, é também autoviolência, porque cada vez que você reabre mentalmente uma lembrança dolorosa, você volta a sentir o mesmo impacto emocional. O coração não distingue o que está acontecendo agora daquilo que já passou. Seu corpo reage, sua ansiedade aumenta, e você que estava começando a cicatrizar, volta a sentir a ferida latejar como se fosse nova. É importante entender que pensar demais sobre o passado não é uma forma de respeitar o que houve, é uma forma de se aprisionar nele. O que já foi vivido tem seu valor, mas não precisa ser repetido dentro de você como um eco eterno. A verdade é que por mais que você revise a história 1000 vezes, ela não muda, e a insistência em repassá-la só revela uma dificuldade em aceitar o fim, em encarar o vazio, em reorganizar a vida sem aquele roteiro que antes te sustentava emocionalmente. Mas a mente pode ser treinada. Sempre que você se perceber entrando no ciclo de reviver cenas antigas, pare, respire fundo, traga sua atenção de volta para o agora. Relembre a si mesmo que aquilo já acabou e que cada vez que você revive, está se afastando do que poderia estar construindo hoje. Substitua a lembrança por presença. Em vez de se perguntar por que algo terminou, pergunte o que pode começar agora. A vida não está nos pensamentos repetidos, está nas escolhas reais. E quando você começa a se libertar do passado, não só na prática, mas dentro da mente, surge a possibilidade mais bonita desse processo: voltar-se para si, redirecionar o foco, reconstruir uma nova história em que você é o protagonista. É exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo capítulo. Depois de romper os ciclos da recaída e silenciar os pensamentos que insistem em te prender ao passado, você se vê diante de um novo terreno, vazio, silencioso, talvez até assustador, mas totalmente seu. E é aqui que começa a parte mais transformadora de todo esse processo: voltar o olhar para si, não mais para o outro nem para o que foi. Agora é sobre você, e só sobre você. Voltar para si é redescobrir o prazer de viver em sua própria companhia. É olhar para os próprios dias e perceber que eles não precisam girar ao redor de ninguém além de você. É se matricular naquele curso que sempre ficou para depois. É começar uma nova atividade sem pedir permissão. É cultivar amizades que te elevam, que te inspiram, que te lembram quem você é, e não quem você tentou ser por alguém. É sair da estagnação emocional e se lançar, ainda que com medo, na possibilidade de uma vida mais autêntica. Essa reconexão com você mesmo acontece aos poucos, mas transforma tudo. Quando você se compromete com sua própria evolução, os dias começam a ter outro ritmo. Você cria novas metas, se envolve com projetos que antes pareciam pequenos demais diante da antiga relação. Você aprende um idioma, faz aulas de dança, mergulha na leitura, testa novas receitas, viaja sozinho. E mais importante, você começa a se escutar com mais atenção, a respeitar seus limites, a dizer não sem culpa, a se acolher sem julgamento. A vida começa a ganhar cor de novo, não por causa de alguém,
mas por sua causa. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Existe mais leveza nos seus pensamentos, mais honestidade nas suas escolhas, mais alegria no seu silêncio. E quando você percebe que pode se bastar, o sentimento de liberdade é imenso, porque o peso que te prendia já não existe mais. Em seu lugar agora mora a clareza de que a sua felicidade nunca dependeu de ninguém além de você mesmo. Criar uma vida nova não significa apagar o passado, mas honrar quem você está se tornando agora. E para isso, você não precisa de garantias externas, porque no fundo a maior certeza é essa: você já tem tudo o que precisa para ser feliz. E é sobre isso que vamos falar no último capítulo. Depois de tudo o que você viveu, a dor, o luto, os ciclos que se repetiam, a confusão entre amor e dependência, a recaída, o silêncio do fim e o reencontro com a própria vida, você chega aqui, inteiro, um pouco mais maduro, um pouco mais seu, e percebe, talvez pela primeira vez de verdade, você tem o que precisa. Não no sentido de ter todas as respostas, mas no sentido mais poderoso que existe. Você carrega em si os recursos necessários para continuar, crescer e florescer. Você é capaz de se acolher, se erguer, se reinventar. Você tem força, tem sensibilidade, tem coragem, tem discernimento para escolher com mais calma, tem intuição para recuar quando algo machuca, tem compaixão para lidar com suas falhas. E tudo isso sempre esteve dentro de você, só estava escondido atrás da urgência de ser amado por alguém. O que antes parecia impossível agora começa a parecer natural. Você não precisa mais provar nada, nem correr atrás, nem convencer, nem insistir. Sua energia agora é sua, sua vida está nas suas mãos. O amor que você desejava do outro está sendo reconstruído com mais consistência por você. E isso não é pouco. Isso é tudo. A partir daqui, a jornada muda de direção. Não é mais sobre sair de alguém, é sobre voltar inteiro para si mesmo e seguir com leveza, com novos propósitos, novas conexões, novos caminhos. E o mais importante, com a consciência de que você não precisa estar completo para começar, mas precisa começar para se lembrar de que já é completo. A vida vai continuar oferecendo desafios, sim, mas agora você sabe, você consegue. E se em algum momento duvidar, volte para essa verdade essencial, aquela que o tempo e a dor vieram te ensinar com firmeza e amor. Você tem tudo o que precisa para seguir. Se esse conteúdo fez sentido para você, então essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. E para selar esse capítulo novo da sua vida, comente aqui embaixo: eu decido voltar para mim. E compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Não deixe de se inscrever no canal, tem muito conteúdo vindo por aí que você não pode perder. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.